Bem-vindos de volta aí ao Bem-Estar Animal. Hoje nós falaremos sobre o comportamento dos suínos. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo aí da etologia dos animais domésticos, do comportamento dos animais domésticos. Já estudamos os pequenos animais, já estudamos os ruminantes, agora nós daremos continuidade aí falando sobre os suínos. A primeira coisa importante que nós devemos ressaltar aí é que nós não devemos chamar o suíno de porco. Os suínos são os animais aí que talvez mais tenham um hábito de higiene, melhor que muitos seres humanos aí. Eles são muito higiênicos e, na verdade, eles gostam de lama apenas por uma característica fisiológica da sua pele, que nós falaremos aqui. Então, o suíno não é um animal porco. Porco é quem cria o suíno de maneira errada. Beleza? Vamos lá então, começando aí um pouquinho sobre a história. Tá? Imagine aí que em torno de 10 mil anos atrás o ser humano começou a ficar mais próximo do javali e resolveu trazer o javali para próximo ali da sua propriedade, do local onde ele plantava alguns alimentos ali, tá? E quando ele começou a trazer esse animal, na verdade esse animal foi chegando mais próximo, ele foi tratando desse animal e aí ele foi gostando, o animal foi acalmando, foi ficando próximo dele e surgiu essa relação e o ser humano começou a tratar melhor desse animal e utilizar esse animal para carne, principalmente para consumo, para carne e para banha. Hoje em dia nós temos outras utilizações para os suínos, mas a principal na verdade é para o consumo humano. Nós utilizamos o suíno porque nós gostamos aí de uma pancetinha na grelha, tá? Gostamos da carne do suíno. Nós também utilizamos, ainda é comum, menos, mas ainda é comum nós utilizarmos a banha e também utilizamos os suínos para pesquisa, principalmente aí tentando entender como é que a gente pode utilizar esses animais para reposição de algum órgão para o ser humano. Os suínos eles são muito parecidos com o ser humano, não só na anatomia e na fisiologia, mas eles também são parecidos com o ser humano até em alguns hábitos comportamentais, pensando aí com relação à amizade, a gostar do local onde fica, é muito parecido com o ser humano. E acabou que, por questões aí relacionadas à sua anatomia e à sua fisiologia, o suíno hoje ele vem sendo utilizado muito como um animal de pesquisa, tentando entender doenças no ser humano e até engenharia genética, para que a gente possa utilizar os suínos, os órgãos produzidos dentro de um suíno, para serem transplantados para um ser humano. Além desses usos, nós temos hoje aí também a utilização desses animais como pets, como animais de companhia, né? Até aquela moça do BBB lá, ela tinha uma porquinha, né? Desse tamanho a porquinha dela. Mas hoje nós temos aí os mini pigs, que são utilizados também como animais de companhia. Esses animais, durante esse processo evolutivo, né, o ser humano foi modificando as suas características conformacionais. Mas eles não perderam as suas características etológicas, eles não perderam as suas características comportamentais. Porém, né, a sua anatomia ela foi modificada ao longo do tempo. Principalmente porque nós utilizávamos os suínos para a produção de banha. Antigamente nós precisávamos adicionar uma gordura para poder processar os nossos alimentos, aí, principalmente para fritar alguns alimentos. E o óleo de soja, o óleo de algumas plantas, ele não era tão facilmente de ser adquirido. E nas propriedades rurais, quando você matava um suíno, ele gerava muita banha e aquela banha era utilizada para cozinhar e era utilizada também para conservar os alimentos. Quem aí não comeu uma carne de panela onde a carne é guardada na própria banha e a banha fica ali branquinha, aquilo tem um sabor delicioso. Então, os suínos por muitos e muitos anos eles foram utilizados como animais para banha, para produção de banha. A carne era ali apenas um segundo produto, um subproduto. Depois de um tempo, com o advento aí, com a melhoria da produção de soja e o aumento da produção de óleo de soja, o óleo foi tomando espaço dos suínos e os suínos resolveram
o ser humano resolveu dar outra utilidade para os suínos e foi aí então que nós começamos a selecionar os animais que tinham uma melhor produção de carne em comparação à produção de gordura. Então nós saímos de um animal gordinho e barrigudo para um animal extremamente musculoso, porque nós queremos músculo, nós queremos carne. A gente quer fazer um churrasco, quer produzir uma linguiça aí, e a gente precisa de uma carninha de porco para ajudar nesse processo. Então, o suíno hoje em dia, ele é criado para a alimentação humana, principalmente. E isso aí vai impactar muito nas 5 liberdades dele, porque nós adensamos tanto esses animais que nós estamos retirando algumas das liberdades dele, porque nós queremos produzir alimento, consumo, né? Nós queremos carne para o ser humano, mas nós temos que prestar atenção na etologia desses animais. Então vamos lá. Primeiro aí, hoje nós temos uma variedade imensa de raças, né? Os suínos eles são originários do javali, principalmente aí do javali europeu, do Sus scrofa, mas nós temos aí hoje uma variedade muito grande de raças que foram surgindo ao longo do tempo de acordo com a evolução, com a seleção genética, com a seleção de melhoramento aí que o próprio ser humano fazia com esses animais. Nós temos aí as 4 raças principais da produção de suínos, que é o Landrace, o Large White, o Pietran e o Duroc, mas nós temos várias outras raças, principalmente aqui no Brasil, o carunchinho, né, o porquinho com casco de burro. Nós temos algumas raças próprias aqui do Brasil. Todas elas, apesar dessas diferenças anatômicas, elas têm uma coisa em comum, que é o comportamento. Esses animais, ao longo do tempo, eles não perderam aqueles comportamentos muito parecidos com o comportamento do javali. Tá? Eles são animais, tá até bonitinha a foto, eles são animais extremamente ativos, extremamente brincalhões, eles gostam de andar em bando, juntos ali, eles gostam de encher o saco um do outro, eles adoram fuçar, caçar, procurar coisas. O animal, quando ele fica sem nada para fazer, ele fica entediado, ele não gosta de ficar sem nada para fazer. É um animal muito ativo, de um espírito muito ativo, que adora ter o que fazer no dia dele. E quando ele não tem o que fazer, nós temos alguns probleminhas que podem acontecer. Vocês já ouviram falar naquela expressão espírito de porco? Ela vem do seguinte, de um animal que está ali entediado e ele resolve fazer alguma coisa para passar o tédio dele e ele acaba machucando o coleguinha. Vou exemplificar de uma maneira bem prática. A cauda dos suínos, o rabo dos suínos, ele tem no finalzinho ali um pouquinho de pelo, um pomponzinho. Imagina que você está trancado numa baia de 3 metros de largura por 10 de comprimento e que tem ali 15 animais juntos. Você tem uma areazinha que você pode, uma lâmina d'água que você vai poder ali urinar e defecar, tem um coxo e no mais você vai passar o dia inteirinho deitado. E o seu coleguinha do seu lado ali tem esse pomponzinho que fica assim, de um lado pro outro, assim, na sua cara. Se você estiver muito entediado, o que você vai fazer? Você vai lá e morde o rabo desse animal, tá? Pensando como um suíno, tá, gente? Então é normal o suíno, quando ele fica entediado, dele arrumar coisas para fazer. E ele pode acabar vindo e morder o rabo do coleguinha dele ali, causando um canibalismo. Não chega a ser um canibalismo excessivo, né? Tipo assim, ele não vai tentar matar o outro animal, mas pode acontecer. O normal é apenas causar lesões ali. Então a primeira coisa que nós fizemos para corrigir o manejo foi, em vez de arrumar coisas para esse animal fazer, sabe o que nós fizemos? Nós cortamos o pomponzinho da cauda. A gente vai ali, mede, divide em 3, o terço final a gente corta. Que absurdo, né? Se a gente sabe o comportamento do animal, por que a gente não vai ali dentro e não põe uma corrente para ele ficar mastigando, não põe um pneuzinho para ele ficar empurrando? Por que a gente não tenta enriquecer o ambiente desse animal, em vez de ir lá e apenas tirar a única diversão que ele tinha, que era morder o rabo do coleguinha? Não esqueçam, suínos são animais ativos e que precisam de distração, certo? E não é simplesmente tirando o rabo do coleguinha ali que você vai evitar que esse tédio aconteça. Nós precisamos então enriquecer o ambiente desses animais. Continuando aí o comportamento geral deles,
eles têm um hábito exploratório muito grande, são animais que adoram procurar coisas. O hábito normal alimentar do javali antigo, do suíno hoje também, mas do javali, é fuçar o terreno, é com o nariz dele tentar revirar, revolver toda a terra para procurar tubérculos, raízes, coisas comestíveis ali que ficam logo ali abaixo da superfície da terra. Eles gostam de explorar muito o ambiente, eles cavam muito com os próprios narizes, e isso é importante para eles, mas claro, quando a gente vai colocá-los em sistemas de produção intensiva, a gente prende o animal, nós evitamos que isso aconteça. E obviamente eles ficam entediados e a gente perde um pouco de bem-estar. Então, nós teremos uma aula só para falar sobre enriquecimento ambiental, mas já vão pensando aí, se o animal ele é ativo, ele adora explorar o ambiente, o que a gente poderia fazer para melhorar esse ambiente do animal? Em condições naturais, eles passam grande parte do seu dia fuçando, procurando, eles gostam de fazer isso. E dependendo do sistema de manejo que nós temos, do sistema de criação, nós vamos garantir um pouco mais ou um pouco menos de bem-estar animal. Tá? No sistema mais extensivo, o animal tem condições de andar bastante, de fuçar a terra, de procurar, de mexer, de caçar coisas para comer. Num sistema de uma criação um pouco mais fechada, um semi-intensivo, esse animal ali ele tem um espaço menor, ele pode acabar ficando um pouco entediado, mas ele tem condições de expressar todo o seu comportamento natural, de fuçar, de procurar, de brincar, de correr, de estabelecer as relações hierárquicas normais dele. Agora, quando eu tenho um sistema totalmente intensivo, eu estou tirando essa liberdade do animal. Porém, olha só que legal, ainda assim eu tenho condições de melhorar isso aqui. Bem, eles são animais que adoram fuçar. Eu não posso colocar uma coisinha aqui para eles ficarem brincando, uma correntinha para ele ficar mordendo e aquilo parecer um chiclete para a gente distrai quando está mastigando. Todos os animais, todos, sentem prazer quando estão mastigando, tá? Inclusive a gente, tá? Nós sentimos prazer enquanto estamos mastigando. Então, toda vez que você promove ao animal alguma forma de continuar mastigando, o cavalo, por exemplo, gosta de ficar mastigando o freio. Baba, sai aquela saliva toda. Toda vez que a gente promove esse tipo de coisa ao animal, nós estamos reduzindo o estresse que ele está ali de ficar entediado, tá? E isso é uma coisa boa. Porém, quando a gente tem um sistema de manejo, principalmente desse semi-intensivo aqui, onde o espaço talvez não seja tão grande e a gente não quer que o animal cavuque o ambiente, porque ele pode acabar cavucando aqui de uma cerca e passar de uma cerca para outra e sair daquele espaço que você tinha feito. O que as pessoas costumam fazer? Talvez não dê para enxergar aqui, mas vocês estão vendo uma argola no nariz do porco? Também pode ser chamado de destrompe. É colocar um ferrinho, uma argola no nariz dele, porque o suíno ele vai sentir dor aqui no nariz quando ele for cavucar a terra. E se ele vai sentir dor, ele não vai cavucar a terra e aí você evita que isso aconteça. Já fica a minha primeira pergunta para vocês. E aí, tá correto fazer esse procedimento? Quero que vocês entendam uma coisa. O nariz do suíno é como se fosse a nossa mão. Quando você toca nas coisas, você consegue sentir e ter noção de tamanho, ter noção de consistência. Na verdade, é que eu estou tocando o meu joelho, eu estou conseguindo sentir o tamanho do meu joelho, a consistência do meu joelho. Os suínos têm essa capacidade com o próprio nariz. Eles conseguem, eles têm muitas terminações nervosas no nariz e eles têm uma região muito dura, principalmente na parte de cima aqui do nariz. Então eles têm força para conseguir revolver a terra e eles conseguem, através de olfato e de tato, sentir tudo que está ali, tá bom? Eles têm isso muito desenvolvido. E quando a gente põe isso aqui no animal, nós estamos tirando essa capacidade do animal exercer uma função importantíssima dos sentidos. Falando um pouquinho aí sobre o comportamento dele, pensando na atividade, no período de atividade. Esses animais, eles são animais diurnos, tá? São animais aí que o sol amanheceu, o sol levantou, o animalzinho já está ali, né?
Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, o sol nasceu, o suíno tá lá brincando. Ao finalzinho do dia ele vai dormir. Porém, são animais de fácil adaptação. Se você precisar, por algum motivo, manejar esses animais em outros períodos do dia, principalmente à noite, você vai conseguir facilmente, tá? É muito parecido com a gente. Nós somos animais diurnos, mas quando precisa a gente põe uma luz e consegue trabalhar normalmente. Os suínos também, eles são de fácil adaptação. Uma coisa importantíssima aí, que responde o primeiro comentário lá, por que os suínos não devem ser chamados de porcos, mas por que eles se mantêm sujos? A pele deles ela é muito grossa e elas têm poucas glândulas sudoríparas, ou seja, os suínos não suam, eles não trocam calor com o ambiente através de glândulas sudoríparas, eles não suam igual a gente sua, tá? Baixo do braço, da cabeça, eles não suam tanto. Como eles não suam, eles precisam passar alguma coisa na pele, tá? Para que aquela substância que caiu ali, que tocou a pele, consiga retirar o calor da pele deles, retirar o calor. Quando a gente está correndo muito, a gente está morrendo de calor, a gente sua para poder baixar a temperatura corporal. O que o suíno faz? Ele deita na lama, porque a lama ali tem água, é friazinha, como se a gente estivesse entrando e tomando um banho gelado. Tá? A lama para eles tem essa função. E ainda tem mais. O nariz deles, como é uma ferramenta importantíssima para fuçar, né, para mexer, ele é duro, ele é fixo. Vamos pensar num cavalo. O cavalo, quando ele precisa respirar bastante, a narina dele se dilata, se abre para entrar bastante ar, sair bastante ar. Então o cavalo consegue resfriar o seu corpo, não só pelas glândulas sudoríparas, mas também por uma maior inspiração e expiração. Trocando o ar mais rapidamente, você consegue eliminar calor do corpo. O suíno, o nariz dele é rígido, então ele não consegue eliminar tanto calor ali pelo nariz também, pela respiração também. Então qual que é a principal forma? Lama, tá? E aí, essa necessidade dele aí de usar a lama para resfriar o seu corpo, isso implica, né, que eles não têm essa glândula sudorípara em quantidade suficiente, essa capacidade de termorregulação. Como eles têm uma pouca capacidade de termorregulação, a temperatura do dia também vai dizer se ele vai estar mais ativo ou menos ativo. Também muito parecido com a gente. 35 graus, um calor danado, você vai querer sair correndo ou você vai esperar o dia ficar mais fresco? Com eles é igual. Então, se o dia está muito quente, eles estão mais quietinhos, mais tranquilos. Se o dia está mais fresco, eles têm condições de serem mais ativos. Uma temperatura aí em torno de menos de 20 graus Celsius, 16, 18 graus Celsius, é o ideal para esses animais. Eles têm uma camada grande de gordura, então eles suportam bem temperaturas mais frias, tá? E ficam bem quando estão até 20 graus. Passou de 20 graus, começa a ficar um pouquinho complicado para eles. Vamos pensar aí então, se o dia estiver muito quente, esses animais eles estão presos em baias fechadinhas, iguais essas aqui, ó. Eles não têm condições de perder calor para o ambiente, então eles vão estar em um estresse térmico muito intenso. O que vocês poderiam fazer? Será que a gente poderia botar um ventilador ali para ajudar a resfriar um pouquinho? Poxa, gente, depois do almoço você comeu aquela feijoada bem pesada, com calor de 35 graus no domingo, no Rio de Janeiro, você não vai querer um ar-condicionado, você não vai querer um ventilador batendo em você? Eles também querem, tá? Então, uma maneira de você promover bem-estar é adicionando essas estruturas, essas coisas à estrutura física da propriedade, para que vocês possam promover um pouco mais de bem-estar relacionado à espécie animal. Eles, como têm dificuldade de termorregulação, você vai lá e fornece um ventilador, pode fornecer um aspersor jogando uma aguinha geladinha em cima deles para ajudar a perder calor. Seria ideal ter um ar-condicionado, mas aí a gente já está pensando numa coisa economicamente inviável. Mas existem maneiras da gente conseguir. Isso pensando num sistema intensivo. Num sistema extensivo, esses animais eles têm condições e eles fazem isso. Eles vão naturalmente, eles cavam um buraco, aí chove, aí forma aquela lama e eles deitam naquela lama ali, se sujam bastante e depois eles saem e procuram uma sombra. Então, no sistema extensivo
ou semi-intensivo, plante uma árvore ali, tenha um espaço para eles poderem fazer essa poça de lama, que você vai promover bem-estar a esses animais. Falando aí sobre os locais de descanso e como é que eles fazem, eles são animais que vivem em grupo, certo? Normalmente aí tem algumas fêmeas com filhote, alguns animais mais jovens. Tem uma coisa interessante, que esses animais eles se juntam e formam vínculos de amizade mesmo, de fazer tudo junto. Com vaca, a gente diz aí na roça que a vaca está amadrinhada, né? Duas vacas aí que gostam de fazer tudo juntas, elas almoçam, elas se alimentam próximas umas das outras, elas deitam próximas umas das outras. Com os suínos é igualzinho, mesma coisa. Eles criam vínculos fortíssimos de amizade e eles gostam de fazer tudo juntos. E o grupo, em geral, acaba fazendo tudo junto. Então, eles fazem a poça de lama e eles frequentam aquela poça de lama. Eles têm um local onde eles vão para descansar, tá? E eles criam esse local de descanso. Então, a poça de lama está num lugar, o local de descanso está em outro lugar. O local de fazer as necessidades fisiológicas, fezes e urina, está em outro lugar, tá? Então olha que legal aí. No finalzinho do dia, eles vão todos deitar no local de descanso. Durante o dia também, mas no finalzinho do dia eles vão para o ninho, eles vão se deitar no local de descanso. Eles constroem esse local de descanso. Então, assim, chegou no final do dia, eles vão levar um galho de árvore, eles vão levar um pouquinho de capim. Todo dia, no finalzinho do dia, eles levam essas coisas para eles poderem manter o ninho deles, manter o local de descanso deles bem feitinho. Onde esse local de descanso é feito? Ele é feito normalmente numa região que dá para observar bem a volta, tá? E eles trazem alguns materiais para tentar esconder o ninho. Então, se você olha de longe, você vai ver um punhado de palha, se você vê o animal, se você tiver uma criação extensiva, um punhado de palha formando uma espécie de um morrinho, onde você não consegue perceber que aquilo ali é um ninho, tá? E ali no meio vai estar meio afundadinho e é ali que eles gostam de dormir. Todo dia eles vão levar um pouquinho de mato, de alguma coisa, galhos de árvores com folhas, para poder colocar ali para esconder o ninho. Ficam ali, passam a noite, de manhãzinha eles acordam e eles não defecam e não urinam ali no ninho. Eles andam pelo menos 6, 7 metros para poder fazer as suas necessidades, urinar e defecar. Eles gostam de urinar próximo ou com os pés na água, também muito parecido com a gente, né? A gente entra no banheiro, vai tomar banho, molhou o pé, tem que urinar. Inclusive é uma maneira da gente conseguir coletar a urina de alguns animais, tá? Só jogar água no pé, ele vai mijar, você pega e coleta a urina. Cavalo funciona bem demais. Então a gente tem que pegar esse conhecimento aí de que eles dormem num localzinho específico e defecam e urinam em outro local específico para trazer isso para dentro do nosso sistema de manejo. Lembra que eu falei? Então aqui tem uma baia de 3 por 10 e aqui na frente tem o coxinho e aí tem o bebedouro, tá aqui, um biquinho para ele beber água, e aqui no fundo tem uma lâmina de água onde ele vai urinar e defecar. Então ele vai sempre dormir para cá e ele vai sempre defecar lá naquela poça de água. E ele nunca, ou quase nunca, defeca onde ele está se alimentando. Se ele fizer isso, é porque não tem espaço suficiente, ou porque tem muitos animais ali, ou porque ele está com algum problema, talvez até doente. Então você deve observar esse animal e pensar por que ele está defecando e dormindo onde ele está defecando. Porque são animais muito higiênicos, não gostam de defecar e urinar onde eles dormem ou se alimentam. Tudo bem? O comportamento social deles. Eles são animais que não são tão territorialistas, eles não brigam tanto por território, mas gostam de manter o seu próprio território. Existe uma hierarquia, normalmente existe ali uma fêmea dominante e um macho dominante. Existem os animais, os mais jovens, os machos mais jovens, eles ficam ali todos próximos uns dos outros e não
brigam muito entre si, tá? As fêmeas também não costumam brigar muito entre si, mas eles gostam de manter o seu próprio território. O bando gosta de manter o seu próprio território. Mas existe, claro, existe briga por hierarquia, principalmente aí quando os animais estão na fase de crescimento. A fêmea, quando ela tem os filhotinhos, na primeira semana ela não apresenta os filhotes para as coleguinhas dela não, tá? Ela mantém essa primeira semana ali os filhotes só no ninho. Então, no ninho, parecido com aquele que eu acabei de explicar do de dormir, ela faz o dela próprio, um pouquinho mais longe do ninho de dormir. E aí ela esconde os filhotinhos dela por uma semana e depois dessa uma semana ela apresenta os filhotinhos, os leitõezinhos, para as outras fêmeas, para os outros animais. É como a nossa mãe faz com a gente, né? Vai, leva lá assim, esse aqui é o Joãozinho, esse aqui é o Zezinho, esse aqui tem 3 meses, esse aqui tem 5, esse aqui tem 3 anos e meio, né? Para a mãe, a criança tem sempre 3 anos e meio, 5 anos e meio. Ela faz isso e aí esses animais começam a interagir em sociedade, na sociedade ali dos suínos, e eles vão, quando jovens, disputar, né, quem é mais forte, quem consegue ser mais ágil. Normalmente eles utilizam o focinho para tentar levantar um ao outro, talvez até machucar. Eles têm presas que quando ficam maiores eles podem movimentar a cabeça de lado, tentando acertar um ao outro. Cachaços grandes, eles brigam cabeça aqui e a cabeça aqui, eles põem a cabeça no flanco um do outro para tentar machucar com essas presas. Então existe um estabelecimento de hierarquia, obviamente, mas eles brigam menos por território do que alguns outros animais. A comunicação deles, ela é pelos sentidos, como a de todos os animais que nós já estudamos, principalmente aí o olfato, o nariz. Eles utilizam muito os odores e eles utilizam muito o tato do nariz, tá? Então eles se tocam se comunicando, o nariz tocando, se comunicando, e eles, os odores, eles se comunicam muito por odores, odor de urina principalmente, mas eles também se comunicam através de vocalização, de audição, né? Ouvindo o que o outro animal está dizendo. Na visão, ela não funciona bem como um mecanismo de comunicação, mas de proteção do grupo como um todo, né? Mas os animais, eles se olham, se medem até para uma briga, para quando forem brigar eles medem, né? Visualmente eles olham o concorrente para saber se eles vão ter condições de disputar ou não. Então todos os sentidos são utilizados aí na comunicação dos suínos. O principal deles é o olfato, tá? E aí o tato, obviamente, que é exercido pelo nariz, mas os outros também são importantes. A comunicação verbal é muito importante e a visão deles é muito parecida com os outros animais, com os ruminantes que nós já estudamos. Como são presas, eles têm os olhos mais aqui na lateral, tá? Então eles têm uma visão monocular de lado, mas uma visão bem ampla, tá? Dos dois lados. Então eles têm um ponto cego no corpo de apenas uns 30 graus, que é só a parte de trás aqui das costas que eles não conseguem enxergar aqui para trás, tá? E aqui para frente eles conseguem ainda ter uma visão binocular, ou seja, eles conseguem ter uma certa noção de profundidade. A vaca já não tem tanto essa noção de profundidade, eles têm um pouco mais. Com relação à vocalização, né, a comunicação verbal, ela é composta aí por diferentes tipos de grunhidos, de sons, tá? Existe aquele grunhido de alerta, que é semelhante ao latido de um cão. Se vocês já viram, eles fazem um som mais forte, mais grave, tentando mesmo alertar o que está acontecendo aos outros companheiros. Tem a vocalização dos leitões aí, quando eles estão tentando chamar a mãe, né, a progenitora. E tem a comunicação das matrizes, eu vou explicar essas duas agora. E tem também aquela última comunicação, que é de pedido de socorro, que você pega um leitãozinho, ele grita, mas grita mesmo, tá? Ele está pedindo socorro. Vamos entender. Eu tirei. Não tirei não.
Peraí que eu vou falar daqui a pouco sobre o comportamento, a comunicação da mãe com o feto, com o leitãozinho. Vamos aí para o hábito alimentar. Os suínos são onívoros, assim como os seres humanos, ou seja, comem de tudo. Comem folhas, comem grãos e comem carne, comem proteína de origem animal. Normalmente aí eles preferem raízes e tubérculos, eles utilizam o nariz para tentar caçar esses tubérculos, essas coisas que estão embaixo da terra, mas eles também caçam e comem minhoca, comem folhas, eles pastejam como os ruminantes, eles podem até comer alguns ratos, algumas coisas assim, tá? Então ratos já foram encontrados aí no estômago dos suínos, eles gostam de fruta, então são animais que comem de tudo. E nós já sabemos disso, porque na criação que nós temos aí antiga desses animais, porco come lavagem. E o que é lavagem? É aquele resto de tudo que sobrou. Muitas vezes aí abóbora, resto de arroz e tudo mais, e eles comem realmente de tudo. E isso nos dá uma vantagem fantástica para trabalhar com esses animais, porque nós não precisamos utilizar apenas rações. São animais que eles podem ser criados de maneira extensiva, tá? E se alimentarem do que eles encontram na natureza. Eles podem se alimentar de coisas, produtos de horta que nós podemos fornecer a esses animais. Então dá para fazer uma integração entre sistemas aí e fazer uma propriedade bem legal, onde a gente tem as fezes, por exemplo, de galinha adubando a horta, e aí o que sobrou da horta a gente trata do suíno, e as fezes dos suínos nós podemos alimentar peixe, e aí vai um sistema de integração bem legal. E com relação ao bem-estar aí, como eles têm uma variedade grande de coisas que eles podem se alimentar, é interessante que nós elaboremos uma dieta rica e diversificada a esses animais. Não é simplesmente fubá e soja todo dia, o tempo inteiro, tá? Se esses animais eles são onívoros, gostam de comer várias coisas, têm uma grande quantidade de papilas gustativas, sabem e conseguem sentir vários diferentes tipos de gosto, nós podemos e devemos diversificar a alimentação desses animais. Nas porcas em gestação, desculpa utilizar porcas, tá? Nas fêmeas suínas em gestação, é muito comum a gente não deixar ela engordar muito, porque se ela engorda demais, acaba atrapalhando ali o canal do parto e tudo mais, então a gente não quer que ela engorde demais. E o que a gente faz? A gente tem um piquetinho que solta elas para pastar no piquete. Olha que legal! É benéfico para o ser humano, porque ela não vai engordar muito, ela não vai ter problema de parto, e ela adora, porque ela vai sair daquela gaiola que ela tá, e ela vai bater perna, ela vai interagir com outros animais, e ela vai pastar. Então nós ganhamos aí uma redução de peso desses animais, uma redução do ganho de peso desses animais e um aumento de promoção de bem-estar absurdo. Legal, né? Só para falar aqui então de novo, eles utilizam essa parte de cima aqui do nariz como uma espécie de uma colher para poder levantar tudo. E essa parte aqui é muito rígida, muito dura, tá? Por isso até que o nariz dele não dilata direito. O comportamento reprodutivo é bem interessante nesses animais, tá? Primeira coisa que nós temos que falar aí é que são animais que eles dão cio o ano inteiro, então o ciclo estral é em torno de 21 dias, então a cada 21 dias a fêmea suína vai dar cio, a porca vai dar cio a cada 21 dias, até ela ficar prenha. Dá pra gente conseguir aí que ela tenha 2 crias por ano, 2 crias e meia por ano, porque o período de gestação desses animais é de 114 dias, com pouquíssima variação. Para vocês guardarem aí, na roça o pessoal fala 3 meses, 3 semanas e 3 dias. 3 meses, 3 semanas e 3 dias. Se você fizer a conta aí, vai dar 114 dias. Vai ter uma variação bem pequena, tá entre 111 e 117 dias. Uma maneira bem interessante de você saber se a porca já está perto de dar à luz é você ir lá e apertar a tetinha dela, e se já estiver saindo leite, é sinal que o parto vai acontecer bem em breve, em torno de 6 horas ali no máximo. Isso nas granjas a gente até
utiliza para poder ficar próximo ao animal, para poder ver se para poder ajudar caso necessário. Esses animais eles crescem rapidamente, com 6, 7 meses aí, eles já entram em cio. Se não entrarem em cio, desculpa, se não entrarem em puberdade, né, se a fêmea não apresentar cio, se o macho ainda não estiver em puberdade, para a fêmea você pode colocar ela num carro, dar uma volta com ela, para um caminhãozinho, dar uma volta com ela. Esse estressezinho faz ela apresentar cio, bem interessante, né? Vou até fazer essa pergunta na prova aí com relação ao bem-estar. Pegar essa fêmea e causar um estresse nela para poder ela apresentar cio é interessante, não é? Com relação ao bem-estar, ao raciocínio de bem-estar. São animais que produzem muitos filhotes, tá? Essas fêmeas elas ovulam em torno de 20, 25 ócitos e elas vão parir ali em torno de 12, 13, 14, 15, 16 filhotes. Tem recordes aí, se eu não me engano, acima de 25, 20 e tantos leitõezinhos nascidos. A raça Meishan é uma raça chinesa, produz muitos e muitos leitõezinhos. Esses normalmente aí desmama quase todos, então a nossa seleção genética hoje ela está baseada em um dos pilares, né? É escolher fêmeas que tenham maior quantidade de tetos, porque às vezes está nascendo aí 16 leitõezinhos e ela tem só 6 pares de tetos, 6 de cada lado ali, então 12. Isso implica que você tem que pegar um filhotinho, passar para outra mãe e fazer esse manejo todo. Então, para evitar isso, a gente está selecionando fêmeas que tenham um número maior de tetos. Claro, você não vai criar uma fêmea com 50 tetos, né? Você não quer uma porca que ela fique parecendo com aquele cachorrinho de salsichinha. Aquilo lá é um erro de engenharia genética, né? 2 perninhas aqui assim, uma ponte enorme. Você não quer que isso aconteça. Bem, já falamos aí os aspectos básicos da reprodução deles. Como é que funciona a corte ou o namoro dos suínos? A fêmea, quando ela apresenta cio, é muito fácil de perceber, inclusive do ser humano perceber. Primeira coisa que acontece, a vulva dela fica edemaciada, aumenta de tamanho, muito parecido com a da cadela. Então a vulva aumenta de tamanho e ela muda o comportamento. Ela começa a vocalizar mais, ela mexe bastante as orelhas, ela anda bastante. E o macho, quando percebe isso, ele vai lá ter uma prosa com ela, ele vai lá conversar com ela, né? E quando ele vai lá conversar com ela, primeira coisa que ele faz, ela vai urinar, ele vai ingerir um pouquinho de urina dela, tá? E isso vai passar também por aquele órgão vomeronasal que a gente falou de ruminantes, e ele vai começar a entender se os feromônios que elas estão liberando, ela está ou não está em cio. E aí depois ele vai partir para a conversa, né? Como é que eles conversam mesmo? Além dos sons, eles conversam muito por tato, principalmente o nariz. Então ele vai encostar o nariz aqui na região do flanco dela, ele vai dar umas pequenas ombradinhas nela para ver se ela vai ficar parada ou não. Se ela ficar parada, é sinal que ela está querendo, aí ele monta nela e realiza a cópula. O ser humano aprendeu isso, então como é que a gente faz para verificar se a fêmea suína, se a porca está em cio? A gente chega perto dela, encosta o joelho no flanco dela e empurra. Se ela sair correndo, ela não está em cio. Se ela ficar ali parada, é um sinal de cio. Você pode botar as suas 2 mãos ali no dorso dela e fazer uma pressão. Se ela ficar parada é porque ela está em cio. Você pode até montar com as mãos em cima dela ali. Ela fica paradinha, ela está em cio. Eu tirei muita coisa desse slide. Desculpa. Voltando aí. Depois, né, no momento da cópula ali, a cópula desses animais, ela dura ali em torno de 5 a 10 minutos. O normal durar de 5 a 10 minutos. Porém, pode durar até 30 minutos. E durante todo esse tempo que está ocorrendo a cópula, o cachaço, o macho, está ejaculando, certo? Então ele pode ejacular ali em torno de 150, 200, até 500 ml. Inveja do porco agora, né? Imagina passar meia hora aí ejaculando, aquela sensação de ocitocina liberada por meia hora. Eles fazem isso, tá? Eles passam esse tempo todo aí ejaculando. E aí tem uma coisa bem interessante. O pênis do suíno, ele é em forma, assim, tipo de parafuso.
para encaixar na cervix da porca, que é em forma de porca, por isso ali porca e parafuso, o pênis dele é um parafuso. E o útero dela é muito grande, então um dos motivos dele ejacular muito é isso. E o final da secreção do ejaculado, ela tem muito gel, certo? Esse gel serve ali para tampar a cervix, para que o que foi ejaculado lá para dentro não possa voltar e para que aquilo sirva de uma barreira física para outras coisas que possam vir ali a infeccionar o útero. Desculpa. O parto, como é que acontece o parto? Essa fêmea ela faz um ninho, certo? Esse ninho normalmente é um pouco mais distante do que o local onde ela dorme, porque ela gosta de ficar ali só ela. O parto normalmente ali acontece entre tem uma duração de 2 a 4 horas, às vezes 6 horas. O intervalo entre um leitãozinho e outro é bem rápido, no máximo ali 15 minutos. Se passar de meia hora, você já começa a prestar atenção. Tem uma coisa interessante, né? Ela criou o ninho, ela botou ali bastante palha, tá? Ela fez um localzinho bem gostoso ali, mas ela não vira para poder lamber o leitãozinho recém-nascido, para comer os envoltórios ali. Então, ela faz a força, ela elimina ali, expulsa o filhotinho, e esse leitãozinho ele já tem que sair se mexendo bastante. Para quê? Para que ele possa se libertar desses envoltórios fetais, para que ele consiga respirar e belezinha. Acabou de nascer, né? Passou um pouco tempo ali, ele já vai começar a tentar andar, em torno de 1 hora, 2 horas no máximo, ele já está procurando o teto da mãe dele ali. E eles têm uma coisa muito importante, eles escolhem uma teta, um teto, e eles vão ficar com aquele ali para sempre, tá? Para sempre assim, durante todo o período que eles estiverem mamando. Tem gente aí que dizia que os tetos da frente produziam mais leite com relação ao teto de trás, mas o importante é que você tenha o número de tetos ideal para o número de leitõezinhos. Então aí uma coisa interessante com relação ao bem-estar animal como cada leitão gosta de um teto, se a porca tem 12 tetas e 13 leitõezinhos, um deles vai acabar morrendo de fome, porque se ele for tentar mamar em algum outro teto ali, aquele dono daquele teto vai bater nele, não vai deixar. Então é ideal ali que você tire e ajuste 12 leitõezinhos para 12 tetas. Quando eles, logo que eles nascem, eles já procuram a teta que eles mais gostam e já estabelece aquilo ali, tá? A vocalização da fêmea aí, com relação à amamentação. A fêmea suína, né, ela dá mamar para esses leitõezinhos várias vezes ao dia, tá? Ela é uma boa produtora de leite, tá, gente? Boa mesmo. Se eu não me engano, aí uma fêmea pode produzir até 8 litros de leite por dia, ou até mais, 20 litros de leite por dia, agora eu esqueci, tá? Mas ela produz muito leite, só que é dividido em várias vezes ao dia. Quando ela vai amamentar esses filhotes, ela começa ali com pequenos grunhidos, a cada 2 segundos. Aí ela vai, isso serve de chamar, um chamativo para os filhotinhos, para os leitõezinhos, né? Tipo assim, minha mãe tá querendo dar mamar, né? Igual a nossa mãe chamando a gente para comer, bem parecido. Aí os leitãozinhos vão chegando perto ali, aí ela deita, no que ela deita, ela expõe toda a região mamária ali, aí os grunhidos ficam mais intensos, mais rápidos, a cada 1 segundo, tá chamando esses leitãozinhos. Aí na hora que eles começam ali a tatear a glândula mamária, a achar cada um o seu teto ali, em torno de 20 segundos depois a ocitocina já está liberada. Muito parecido aí com o sistema de liberação de ocitocina que nós vimos em ruminantes, né? Que a vaca ela ouve sons ali, e aí ela ouve o som do bezerrinho chamando, e que aí o ser humano aprendeu isso, põe lá a ordenha, faz barulho, ela acha que é o bezerrinho chamando, e aí a mão do ordenhador vai ajudar a liberar leite, a boca o nariz do bezerro vai ajudar a liberar leite, aqui o nariz do porquinho, do leitãozinho, vai ajudar a liberar leite, tá? Para mulheres, gente, funciona igualzinho, tá? Aqueles pequenos pontinhos que a mulher tem ali em volta da auréola, aquilo serve
como um receptor para a boca do bebezinho, tá? Aquilo vai ser estimulado e funciona como um estímulo que vai lá para o cérebro liberar, vai lá para o cérebro mandar liberar a ocitocina. Aqui nós temos um gráfico bem interessante, onde mostra a vocalização da fêmea suína, né? E também o comportamento do filhotinho. Então eles ficam ativos ali, ficam relando bastante no teto, a vocalização dela também está elevada, e isso faz com que o leite seja liberado. Por último, aí nós temos que falar um pouco sobre as características comportamentais físicas que eles apresentam, que os suínos apresentam quando estão com relação a algum tipo de coisa que eles estão sentindo, né? Então, quando eles estão com medo, eles vão estar com a orelha baixa, normalmente a orelha para trás ali, tá? Um corpo mais tentando ficar mais esguio, mais fino, menorzinho. Então, quando eles estão submissos, né? Tentando aí estar com medo, tá submisso, ele tá com a cabeça pendida, com a cauda caída, ele tá com medo, é tipo um cachorro colocando a cauda no vão das pernas. Quando ele tá tranquilo, essa cauda ela tem que estar enroladinha, tá bonitinha. Quando ele está em perigo, essa cauda está ereta. Então, para quem já assistiu aí um javali correndo, ele levanta a cauda e desce o pé. E quando ele está aí sendo ameaçado por algum motivo, ele arqueia as costas. E os javalis, né, que ainda preservam aqueles pelos lá, eles vão ser eriçados para esse animal se sentir ou parecer maior. É uma das formas aí que esses animais têm de mostrar, de se comunicar, falando: eu sou grande, não vem mexer comigo, tá? Esses comportamentos eles são fáceis de serem observados quando você convive com o animal no dia a dia, tá? É muito fácil perceber se um suíno está só curioso, ou se ele está com medo, tá? Ou se ele tá se sentindo ameaçado, se ele está querendo fugir de você. E só por último aí, nós temos que falar sobre esses animais hoje que estão sendo utilizados como animais de companhia. Nós pegamos esses pequenos leitõezinhos aí e colocamos dentro de casa e cuidamos como se fosse um cachorro. Eles têm hábitos diferentes, eles são extremamente limpos e gostam de manter as coisas limpas, organizadas, claro que não com relação ao que eles querem procurar para comer, né? Estou falando aí com relação a fezes e urina. Mas são animais que, por serem muito limpos, gostar de fazer as necessidades nos locais específicos, eles atraíram a atenção do ser humano. E também porque eles são muito inteligentes. Dentre as espécies domésticas que nós trabalhamos, os cães são muito inteligentes e os cavalos também. Os suínos se equiparam a esses dois. Tá? É muito fácil nós nos comunicarmos com os suínos porque eles são de fácil aprendizado e eles também entendem o comportamento do ser humano. E aí a gente acabou se apaixonando por essas criaturas e a gente está com dó de fazer eles virarem bacon. Até aí isso é ótimo para o bem-estar animal. Porém, trazer um animal que gosta de fuçar, que gosta de mexer, que gosta de terra, que gosta de comer de tudo, trazer esse animal para dentro de um apartamento com um piso de porcelanato, onde ele não está preparado, nem o casco dele está preparado, ele vai escorregar bastante, ele não tem onde ele fuçar, onde ele mexer, até onde isso faz parte do bem-estar animal, né? Ou mudando a maneira de pensar. A pessoa quer porque quer ter um mini pig. Como é que a gente faz para trazer esse animal para dentro de um apartamento e promover bem-estar a eles? Legal, né? Pessoal, muito obrigado, até a próxima.